por que o... Então, mas deixa eu terminar de contar. Eu sou Claro, prolixo, mas eu volto pro ponto. Tá bom, A vai. gente tá batendo um papo aqui. Não, sim. Eu conto. Aí o que aconteceu? Mas tá tudo bem? Eu tô todo monopolizando muito a conversa? Não, cara, Não, relaxa. Não, relaxa, é que eu tô curioso mesmo. Então, daí eu fui para a faculdade, a gente montou um think tank, a gente montou uma associação de professores sem fins lucrativos, para a gente começar a desenvolver ideias para fazer uma reforma da Previdência. Então montamos o think tank, começamos a prestar consultoria para empresas privadas, essas empresas começaram a pagar a gente, e com o dinheiro que a gente juntou, a gente trazia professores do exterior para palestrar aqui, para falar com pessoas, para apresentar ideias, ou ia para o exterior para visitar. Fechamos uma proposta de reforma. Aí, quando terminou, eu tinha sido economista-chefe, eu conhecia o Congresso Nacional, do mercado financeiro, mercado de capitais, diretor internacional. Eu falei, Arthur, meu irmão, agora eu vou lá para Brasília, vou achar um parlamentar para a gente apresentar. Nisso, o Temer tinha enviado a reforma dele, que era uma reforma errada. Se você quiser, até posso explicar por que estava toda errada. Mas por quê? Eu tenho curiosidade nessas coisas. De cálculo na Constituição. Na Constituição. Só para você ter uma ideia. Ia resolver no curto prazo e abrir boca de jacaré no lombo. É um detalhe técnico. Mas aí o que aconteceu? Eu fui falar com o relator, o Arthur Maia, da reforma, apresentei. Ele falou, pô, essa reforma é muito melhor que a do Temer, mas o Henrique Meirelles se fechou em copas, é a dele, com a turma dele, não tem diálogo. Mas eu vou chamar vocês para organizar um seminário internacional, vocês organizam e apresentam as ideias. A gente trouxe o Ari Kaplan, da Universidade de Toronto, trouxe o Giuseppe, da Universidade de Milão, Ludovico, o Arthur, e a gente lá apresentando no auditório Nereu, lá no Congresso, para vários parlamentares. Nisso chegou o Onyx Lorenzoni falou, pô, meu, essa é a melhor, eu nunca vi as ideias que vocês estão apresentando aqui, eu vibrei com isso. Eu já conheci o Onyx, que ele estava brigando lá atrás com o Renan Calheiros, corrupção, etc., né, que ele estava no embate com a turma da bagunça. Aí eu troquei cartão com ele, começamos a conversar, lá pelas tantas apresentamos ideia, tal, ele adorou as ideias que a gente tinha da reforma da Previdência. Aí ele falou, pô, Abrão, gostei, mas eu acho que vocês conseguem fazer muito mais. Vocês não conseguiriam montar um programa de governo? Eu falei, pode até ser. Para quê? Para governador do Rio Grande do Sul, porque o Onyx é do Sul? Porque eu falei, o Rio Grande do Sul está muito enrolado, né, Onyx? Eu falei, não, é para presidente. Eu falei, para quem? Aí ele falou, Jair Bolsonaro. Eu falei, pô, eu levei, falei, olha, eu até votei na última eleição em 2014 no Eduardo Bolsonaro, mas era para ele fazer coro com o pai dele para bater na petezada, porque os caras estão alucinando muito com o país, né? Põe mais um Bolsonaro lá para o pessoal dar uma sossegada. Mas ele é muito radical. Aí o Onyx me falou uma coisa que fechou. Pô, Abrão, pensei que você era um cara inteligente. Olha no YouTube, vai lá e vê se o cara é tão radical e tão fundamentalista com o que ele fala no YouTube. Não segui pelo que o Estado e a Folha estão falando a respeito dele. Aí eu fui, fiz o meu, como eu fiz com vocês, fiquei analisando vocês viram que a minha avaliação, pelo menos o que vocês estão dizendo é que bateu, né? Ah, sim, com certeza. Eu fui de leitura. Aí eu falei, beleza, dá para conversar. Aí ele me levou para conversar com eu e o Arthur, a gente foi conversar com o Jair Bolsonaro, comecinho de 18. Como primeiro semestre de 18. O primeiro semestre, acho que a primeira conversa foi em maio. E o resto é história. Começamos a montar o programa de governo, Banco Central Independente, algumas ideias, né? No começo algumas ideias. Mostrar que precisava fazer a reforma da Previdência, que ia quebrar, que ia estourar o país. Comecei a montar várias outras ideias. Então foi você que montou o plano do governo Bolsonaro, é isso? Vocês, a sua equipe? Não, eu sozinho. Daí depois chegou o Paulo Guedes. O Paulo Guedes é o economista, ele veio com uma equipe grande. Mas no começo era um grupo muito pequeno. Quando a gente foi para a Ásia, assim, veja, a gente foi para a Ásia justamente para pegar os casos de sucesso em educação, em pesquisa científica. Onde foi? A gente foi para o Japão,
para a Coreia do Sul e para Taiwan. 2017, isso, Arthur? Não, a gente foi em 2018 que a gente foi para Taiwan, não foi? 2018. A gente conheceu ele em 2017, perdão. Foi no comecinho, maio de 2017, o Jair Bolsonaro. Daí, em comecinho, janeiro de 18, a gente foi para a Ásia. Aí, logo depois eu conheci o Paulo Guedes e a gente começou a montar o plano de governo. O Paulo Guedes com a parte de economia, depois tinha gente trazendo ideias de várias áreas, agricultura. Eu conheci o Mandetta naquela época, mas assim, a parte de economia o Paulo Guedes montou, a Previdência era nossa, foi o Arthur que montou toda a reforma ele que estruturou, e o plano, e eu centralizava tudo. O plano de governo saiu do computador que está falando, que esse computador aqui que eu estou usando agora é o computador que eu usava para juntar tudo e fazer o plano de governo.